isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos iniciando uma série muito bacana aqui no SET Quari. Você que não nos conhece, somos da Escola Estadual SET, professor Manuel Vicente Ferreira Lima, na cidade de Quari, estado do Amazonas. Eu sou o professor Jair Ferreira de Paulo, professor da disciplina de O Céu 4, que é o nome da disciplina, mas também tem como nome fantasia experimentação cinematográfica e produção de curta-metragem. É uma disciplina que trabalha um pouco de cinema com alunos do primeiro ano do ensino médio. Eu estou aqui no estúdio do SET, no nosso estúdio de podcast, que vocês vão passar a conhecer a partir de agora, com a nossa aluna Glenda, do primeiro ano 6. Glenda, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a Glenda? Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Glenda, eu sou aluna da Escola 7, do primeiro ano 6, e eu faço parte do projeto do professor de Paula, da rádio, e eu estou aqui hoje para responder algumas perguntas sobre o filme O Poço. Ok, Glenda, muito obrigado por vir, muito obrigado por aceitar o desafio. É, a gente já estava com esse projeto engatilhado, na verdade, durante o ano todo, e uma coisa acontece aqui, outra coisa acontece ali, e a gente acabou adiando o início do projeto, mudou um pouco o formato dele. Se tu lembras bem, a princípio a gente tinha a ideia de Sim, trabalhar com a rádio em si, né? com rádio. E aí, por questões técnicas, a gente acabou não tendo essa oportunidade de trabalhar com a rádio na escola. Então, estamos iniciando esse trabalho dentro do estúdio com a perspectiva do videocast, que é o que vocês estão assistindo no YouTube, no Instagram, no Facebook, e também do podcast, que é o que vocês estão nos ouvindo aí através da nossa página. Inicialmente, quem sabe depois em alguma plataforma de streaming como o Spotify, né, que a pessoa. Nossa, seria muito bom. Mas, Glenda, assim, de forma bem informal, antes da gente começar, eu queria saber mais de um zum que tá aí, que tu vai viajar. Ah, Eu, tinha, vou eu viajar, tenho uma aluna gente. famosa e eu não sabia. Tropecei com essa informação, pessoal, do nada, ali nas redes sociais do nosso amigo Zé Real, e Ah, gostaria que a Glenda contasse um pouco mais pra gente sobre isso. então, gente, foi uma história muito louca da minha vida. Eu estava fazendo um curso de artes cênicas. Foi antes da pandemia. Na verdade, foi no final de 2019 para 2020, então eu não tive muita aula prática. Eu fiz e depois que eu terminei, eu fui atrás de uma assessoria para mim. Me cadastrei na assessoria, fiz contrato e eu tive um teste. E nesse teste foi em 2022, quando eu viajei para Cupertino, uma cidade da Califórnia. Lá, eu não tava botando fé em mim. Mas o pessoal falou aquela frase de sempre. Ai, tá bom. Depois a gente manda um e-mail ou uma Enche de ligação. complicação. E aí fica aquela. É, aí eu fiquei muito nervosa. E eu não tava botando fé e depois de um ano e pouco, um ano e alguns meses, eu recebi um e-mail da empresa pra mim, falando que eu fui selecionada. Nisso eu surtei. Surtei eu, meu pai, minha mãe. Imagina. Isso foi na madrugada, porque, por conta do fuso horário, Aham. chega na madrugada. Eu cheguei e falei, mãe, tudo isso aconteceu, eu passei. Passando ódio, menina. Passei pro filme. Ninguém tava acreditando. Aí depois eu liguei pra minha assessora, a Cassandra, o nome dela, que faz parte da assessoria Sintra. E quando eu liguei pra ela, ela disse que foi confirmado e que eu deveria viajar para fazer o encontro de elenco, para saber como é que vai ser, como vai ser as metas de gravação, quais os estilos, a forma para me conhecer meu personagem direito. E eu vou viajar amanhã, sábado, dia Amanhã. 12. Estamos gravando isso numa sexta-feira, rapidinho aí, só para localizar a gente, numa sexta-feira, dia 11 de outubro, e a Glenda viaja amanhã, sábado. Como está o coração?
ansioso. Ok. Eu não vou explorar muito o assunto, porque eu entendo que tu não possa revelar muita coisa, Sim, mas assim, o filme é do gênero suspense, romance, terror, ação. ação, Ação. tá? E a gente vai poder, muito em breve, se Deus quiser, vê-lo em qual plataforma? Netflix. Da Netflix. Sim, Ok. Então assim que sair, você nos dá o toque que é pra gente tá divulgar certo, tá também. certo, tá Tá bom? certo. E pessoal, olha só, aqui no nosso podcast ele se chama o Céu 4 porque esse é o nome oficial da disciplina no boletim dos alunos. Como eu expliquei no início, a disciplina vai trabalhar com a primeira experiência dentro do cinema, de como fazer um roteiro, de como organizar os papéis, fazer os ensaios, como operar os equipamentos e finalmente produzir um pequeno filme, que na verdade os alunos do primeiro ano esse ano 2024 estão nessa fase de produção, de iniciar a produção do seu primeiro curta-metragem ali entre 5 a 25 minutos no máximo. Esse podcast ele vai trabalhar filmes do cinema. Que estão aí no streaming, que estão saindo na mídia, né? A gente vai trazer esses filmes para o debate, sempre com um aluno ou uma aluna do primeiro ano diferente. A gente tem uma equipe de mais ou menos uns 4, 5 alunos que vão estar se revezando aqui conosco. E cada tema a gente vai explorar o filme em si, o que o filme conta, mas também o que está por trás do filme, ou seja, qual a discussão social que está acontecendo ali dentro do filme. Estamos desenvolvendo aqui as disciplinas de história, geografia, filosofia, sociologia, na área de linguagem e língua portuguesa, que a gente vai estar trabalhando com a oralidade, entre outras disciplinas que estarão imersas ali dentro do filme. E Glenda, qual é o filme que nós escolhemos para você? O Poço, mas é o Poço 1, gente, tá? É o Poço 1. É o Poço 1, tá? A gente está na febre aí do Poço 2. Eu já assisti, não sei se tu já assistiu. O Poço 2 ainda não, É, só um. só um. Tu vai ter um choque quando assistir o 2. Não vou dar spoiler, mas tem um choque. E assim, se você não gosta de spoiler e não assistiu o Poço 1, então sai daí e vai assistir o Poço 1, depois tu volta, porque vai ter muito spoiler. É alerta de spoiler no ar, tá? Então vamos lá. Fazendo uma breve apresentação do filme, então, O Poço ele é um filme de 2019, foi lançado em 18 de março de 2020 aqui no Brasil. Né? Ele é do gênero ficção, suspense e terror. Então ele está mexendo com esses três gêneros, ficção, suspense e terror. Ele é originário da Espanha e se trata ali basicamente de uma prisão vertical, onde cada mês os presos são trocados de níveis, podendo ir para cima ou para baixo, aleatoriamente para eles. Até agora o filme não nos revelou se tem alguma forma de escolher se vai para cima ou se vai para baixo, mas cada mês eles dormem e acordam em um ambiente diferente. Todos os dias tem um banquete. Pense um banquete maravilhoso, lindo. Esse banquete vai descendo para eles. Só que o problema é que cada nível tem a liberdade de fazer o que quiser com esse banquete. E aí começam os problemas. É. Quando o ser humano tem liberdade demais, será? E o filme começa com uma narrativa que divide as pessoas em três grupos. Eu confesso que eu não entendi muito bem, vou perguntar da Glenda se ela conseguiu entender. Eu já assisti o Poço 2 também, e mesmo assistindo o Poço 2, ainda não consegui entender essa divisão que acontece no Poço 1, dos três grupos. Em determinado momento, o personagem diz: olha, tem três grupos: os de cima, os de baixo e os que caem. Glenda, tu conseguiu ter ali alguma coisa a respeito disso ou ficou na Eu não dúvida? consegui entender muito assim, mas eu consegui entender de uma base que ele falou como se ele fosse privilegiado a cada nível, porque são 230 níveis, pelo que eu sei. E até o nível 45 é o nível do meio, o do nível 20 pro primeiro é o nível de cima. Então eu entendi que tem alguma coisa a ver com capitalismo aí. Ok. Só fazendo uma correção, no finalzinho, porque isso fica realmente muito, muito difícil da gente perceber, mas no finalzinho a gente descobre que são 333 níveis. É É 300. 300 ou é 233? Tá? Eu acho que é Eu acho. 233 É níveis. Eu não sei, 233. porque eu não tava contando as bases dos níveis. Aham. Aparece em uma cena, né? Não sei se eu de repente anotei por aqui, mas aparece em uma cena do poço. Dá um Google aí para mim, Adriano. O Adriano está no nosso suporte hoje e verifica a pergunta é quantos níveis tem
o Poço. E aí a gente vai ter uma Uma resposta base certa. daqui a pouquinho. Então, assim, voltando para esse tema dos três grupos, a Glenda disse envolve questão de capitalismo. Com certeza, o filme ele vai discutir uma perspectiva negativa do capitalismo e uma proposta de socialismo que também não dá muito certo para o enredo ali do filme. Agora, a minha dúvida é, eu entendo quem são, me diz aí, André, pode falar. É 333, né? É 333. Então, dos... 333 Mas, livros. gente. Ou seja, é porque realmente tem uma cena que um personagem diz para outro, olha, vai até o nível fulano de tal. Sim. Ah, aí a gente vai descobrir só no final, quando o cara cai lá no poço Poço mesmo, lá embaixo, lá embaixo. base escura. Aí no poço 2 já aparece um pouco mais visível essa questão do 333 no começo. Os de cima, a gente entende que é o pessoal que tem poder, né? Que tem dinheiro, que Sim. tem mais chance de alimentação, etc e tal. Os de baixo, a gente entende que são as pessoas que têm cada vez menos condições. Sim. Minha grande dúvida é realmente com relação aos que caem. Eu dei algumas propostas, Eu também não consegui entender. mas assim, no decorrer do filme, do podcast, talvez a gente comente algumas possibilidades, quem são esses os que caem, né? Porque apesar de ser 333, se a gente for prestar bastante atenção no filme, na verdade ainda tem mais um, que é o poço do poço. Mentira, sério? Tu assistiu até o final aquela cena que o ator principal, ele vai com a menina até embaixo, Sim. aí ele se encontra com o Com um velhinho, velhinho. ali ele está abaixo do último nível. Ou seja, nem no 333 está aqui, ele está abaixo do último nível. É um filme. Nossa. E recentemente teve uma polêmica com esse filme dentro de uma escola. Não sei se tu acompanhou isso, não entrou nem no Não. nosso roteiro, porque isso eu soube ontem. Estava assistindo alguma coisa na internet, e aí estava rolando uma polêmica com uma professora que passou esse filme para os alunos do ensino fundamental como parte do trabalho Meu em sala de aula. Meu Então, Deus. a classificação do filme, se não me falha a memória, eu não tenho como saber disso agora, mas a classificação do filme é 16 anos para mais. Sim. E aí ela passou por ensino fundamental e parece que tem criança passando mal, e aí os pais Nossa, furiosos no grupo, nossa. realmente tem que estar pendente com Sim. isso. Pesado o filme, né? Pesado. Eu achei nojento algumas partes que as pessoas estavam fazendo atrocidades com a comida. Eu não vou falar aqui porque talvez tenha gente assistindo que tem sensibilidade, então, né? Faz tempo que tu assistiu ele ou tu assistiu recentemente? Eu assisti essa semana, na segunda-feira. Segunda-feira? Sim. O que você achou no geral? Eu achei o filme bom, assim, pra quem gosta mesmo, mas tem alguma. Logo no início, eu fui assim, esse filme não é legal. Mas depois, quando o velho tentou matar o ator principal lá, eu comecei a ficar mais interessada. Assim, isso vai dar onde? Depois que ele tentou matar a. Eu achei um plot twist quando a mulher, que eu acho que ela tem um filho, uma filha perdida, matou o velho pra salvar a vida do ator principal. Eu achei aquela parte muito, muito, muito assim, tipo, pã. Aí aquilo começou a gerar entretenimento no filme. Por isso que eu gostei. Eu achei legal. Assim, Porque, na verdade, aquela mulher é um personagem ali que cai meio de paraquedas, né? sim, A gente fica. eu não esperava. O filme termina e a gente fica sem saber se ela tinha realmente um filho ou uma filha, se aquilo era a A imaginação ação dela. dela. No final aparece a menina, mas a própria aparição da menina fica assim, imerso numa neblina, porque a gente não sabe se os dois estão Nando alucinando por conta da da, fome. da fome, né? E depois a menina sobe sozinha. Então, a gente vai chegar na parte da menina ainda, mas Sim, muito. O personagem da mulher é muito emblemático, né? E ela acaba fazendo uma certa amizade com o personagem principal, porque ele foi o único que a defendeu ali em certa situação, né? sim, sim. A gente tem discutido esse ano em alguns momentos dentro da sala que os filmes eles tratam de situações do cotidiano, mesmo sendo ficção, mesmo sendo terror, mesmo sendo mistério, mesmo sendo fantasia, alguns filmes trazem algumas discussões à tona. O nosso filme de hoje, O Poço, a discussão dele é uma discussão social sobre classes sociais, sobre quem tem mais, quem tem menos, sistema de classes, né? Sim. Você já tinha pensado
nos filmes dessa forma, com essa visão de que todo filme ele traz uma outra discussão além daquela que está explícita na tela? Bem, eu nunca cheguei a pensar nisso, mas dá pra observar em alguns filmes, por exemplo, Palavras Cruzadas também é tipo um filme que se baseia no que você tá falando, nas bases de classe. Tem um outro que também é dessa questão de classe que a gente pode até ficar. Inclusive, se você está nos assistindo e você tem um filme aí legal que você acha que daria uma discussão legal para o nosso podcast, deixa aí nos comentários, tá? Envia para a gente. Se você é do set, manda mensagem. Tem meu número, manda o WhatsApp e a gente vai ter o maior prazer de colocar aqui na mesa para a gente discutir um pouco sobre o teu filme também, o filme que você trouxe. E se você quiser participar com a gente, é aluno do set ou não, se programa bem aqui com a gente grava sempre no horário do intervalo do almoço. A gente vai tentar manter o ritmo de gravação nas sextas e nas terças, a cada 15 dias, tá bom? Então, você é o nosso convidado. Mas voltando para cá, então tem filmes que trabalham com isso, tem um filme que o pessoal tem um relógio no braço aqui e tudo que eles vão comprar é tempo. Então, você vai colocar crédito, é 2 minutos da tua vida que custa o crédito. Então também trabalha essa questão de Nossa, classe social, porque tem sim. uns que têm pouco tempo e vivem correndo, e tem uns que têm muito tempo e Tempo vivem de... devagar. Sim. Mas o Poço ele tem essa pegada, então. E ele joga duro nessa reflexão entre capitalismo e socialismo, me fazendo pensar ao ver o filme, que nenhum dos dois modelos supre muito bem a necessidade. Porque de um lado tem o capitalismo, que ele coloca essa ordem de classe, tem que ter os que têm mais para que os que têm menos possam ter alguma coisa. Por outro lado, tem o socialismo, que tenta dizer que todos precisam ter de forma igual, mas tem um problema se todos tiverem a mesma coisa, o sistema meio que quebra, meio que não funciona. Sim. E o poço fica nessa discussão entre capitalismo e socialismo. Glenda, falando um pouco da nossa disciplina, esse ano nós tivemos, até agora no momento, algumas aulas práticas, algumas aulas teóricas, e estamos entrando nesse momento de produção do curta-metragem de vocês. Como tem sido a preparação da turma de vocês nesse momento? Bem, a preparação da nossa turma tá indo bem, É um né? mistério que nem o É, poço. tá um mistério, tem alguns problemas, né? Algumas soluções, mas a gente tá resolvendo tudo certo. Ok? E falando do filme, qual a parte que você acha mais impactante, a que te causou mais impacto por qual razão? É, logo no início teve uma parte que o ator principal se mesmo voluntariou pra entrar no poço. Ele não cometeu nenhum crime, nem nada, porque ele fumava, ele queria parar de fumar. Eu Então, acho, eu acho muito interessante. Por que, que eu não tomo uma pílula? Por que, que eu não faço logo? ele quis entrar logo dentro do poço. Vai parar de fumar, tá certo, vai lá. Mas eu acho que essa parte do posto, eles não mostram uma base de realidade. Eles não falaram, tipo, olha, no posto vai acontecer isso, 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 tu não vai conseguir fazer isso, isso, isso. Então, teve uma parte aí que eu fiquei meio assim também quando aquela mulher, eu esqueci o nome dela, que ela anota, tipo, uma ficha pros Uhum. prisioneiros do poço, pra quando eles entrarem, pergunta qual é a comida preferida, qual é o seu suco, tipo, a altura, tipo isso. E eu fiquei muito interessada, porque ela entrou no poço também. E eu não entendi por que que ela tinha entrado no poço, por que que ela quis entrar no poço. E depois, quando ela viu que era um negócio horrível dentro do poço, ela ficou tipo assim: nossa, agora eu sei como é realmente dentro do poço. Lá em cima, ninguém pensava que era assim, tipo, ah, bora fazer uma comida aqui vai dar pra todo mundo, já que é 2 pessoas pra cada térreo, cada andar, cada nível. Bora fazer esse tanto de comida que vai dar. Só que as pessoas estragavam comida, faziam suas necessidades em cima delas, cuspiam, pisavam. Então isso acabou gerando um impacto pra mim. Ok. Glenda, em tua opinião, assim, se a gente discute muito sobre, assim, no dia a dia, principalmente ali na sala dos professores, a gente fala muito sobre a questão de que a criminalidade está horrível na cidade, está muito violenta, que a justiça devia ser mais dura, etc e tal. Na tua opinião, se houvesse na vida real uma prisão como o Poço e as pessoas de fora, os criminosos,
soubessem que se fossem presos e iam para uma situação daquela, você acha que resolveria o problema da criminalidade? O pessoal ficaria com medo? Ou seria tudo igual? Continuaria tendo criminosos? Bem, ia ficar com medo sim, mas não ia resolver o problema da criminalidade, porque ia acontecer ali assassinato ali dentro. Por exemplo, sempre tem um chefão e tal que vai querer tudo pra ele. E os seus parceiros vão ter que dar, porque se não dá, morre. Então acho que não ia acabar com a criminalidade de assassinato, até roubo também, tipo, roubar comida. Acho que não iria muito solucionar o problema, não. Mas ia gerar medo no pessoal, tipo, não vou fazer esse crime porque senão eu vou parar no poço. Voltando para aquela parte da entrevista, tem duas perguntas que me chamam a atenção na entrevista, eu fui entender depois, vendo o filme, né? Uma delas é o que você quer levar para dentro do poço, você pode escolher uma coisa para levar para dentro da prisão. Nossa, muito Cada um pode difícil. escolher o que quiser, só que o pessoal, na hora que está fazendo a entrevista, eles não sabem o que eles vão enfrentar lá dentro. Sim, Então eles escolhem a coisa para eles levarem, tipo assim, é o que eu gosto, é o que eu quero e tal. E a outra pergunta que é feita é o que você quer comer. Com relação ao que eu quero comer, a gente descobre depois de assistir o filme que a ideia é preparar exatamente o que eles pediram para que eles comam aquilo, né? Então, quem pediu, eu quero caviar, a ideia seria que eles passassem a prisão toda deles comendo caviar ali. Ou quem sabe trocassem, enquanto vocês, cada um tinha uma porção necessária para o seu alimento do dia. E eles sim. puderam escolher que porção era essa no dia antes da entrada deles, naquela entrevista. Agora, se você estivesse lá, que objeto você levaria para dentro do poço, saber o que vai acontecer? A informação que eles não tinham. Ok. Um objeto? Meu Deus, é uma pergunta muito Na verdade, difícil. não é só objeto, porque eles descobrem na entrada da mulher que, na verdade, não precisava ser só objeto, né? Eles escolheu levar um cachorro. Um cachorro, um animal, gente. Nossa, eu acho que se eu fosse pra levar algo pro poço, eu levaria alguma arma. Porque, já que provavelmente eu iria precisar pelo fato de ser mulher ainda. Ainda mais se eu caísse com um companheiro homem, porque eu tava vendo algumas cenas lá que os homens ficaram tão sedentos, pô, Uhum. na parte quando a mulher desceu daquela porção lá Que naquele. eles foram agredir. Sim, por conta que ela tava pisando em cima da comida e tal. Eu acho que eu levaria uma arma, um taco, uma arma de mão mesmo, de fogo, uma arma branca, algo assim. Beleza. Levaria uma Samurai Cruz. Nossa, O velhinho o levou, sim. velhinho, o velhinho levou. Levou a Samurai Cruz dele. É, tinha comida para todo mundo. Ou não tinha? Na verdade, é da minha percepção que eu assisti ali, tinha muita comida, muita, muita comida. Só que o pessoal estragava a comida, esse era o problema. Então, eles meio que catavam ali o que que dava pra comer, o que que não dá, que você tá com os pizzas, se tá com fezes, se tá. Então, Isso, de certa forma, é um retrato da nossa sociedade hoje. A gente tem quase 8 milhões de pessoas no mundo, e a gente tem zonas do mundo que são muito pobres e zonas do mundo que são muito ricas. Dentro de um país rico, nós também temos áreas desse país rico que as pessoas passam necessidade e o restante do país que é mostrado na mídia. Então a gente, fazendo um cálculo no mundo inteiro, a gente teria comida suficiente para alimentar a população mundial. O problema é que a gente tem uma má distribuição das nossas rendas e eu acredito que o poço ele vem trabalhar exatamente essa questão. Por outro lado, se a gente diz de forma aleatória, vamos pegar toda a comida que tem no mundo, vamos dividir de forma igual todos os recursos entre todos os que vivem no mundo. A gente teria um outro problema. Será que se cada pessoa do mundo recebesse um salário, vamos dizer, de R$ 1.500 só por existir? Você pertence ao mundo, você existe, você ganha R$ 1.500 por mês. Se todos ganham a mesma coisa, será que a gente conseguiria funcionar, manter a sociedade funcionando? não é impossível, de pelo fato que ia dar uma crise econômica muito grande, e também pode até gerar guerra por conta disso. Porque não ia ser justo, por exemplo, um médico dar a vida ali, salvar a vida de uma pessoa para ganhar 1.500 ou alguma coisa, por exemplo, até um presidente mesmo não iria aceitar ganhar aquele tanto.
que a gente tem, a gente esbarra nessas questões sempre na natureza humana, né? Ou Sim. seja, mesmo eu sabendo e entendendo que no mês que vem, voltando ao relato do poço, né? Sim. No mês que vem eu posso estar lá embaixo, Baixo. e talvez se eu for consciente aqui em cima, as pessoas lá de baixo sendo conscientes também, eu vou conseguir me alimentar. Na cabeça do ser humano vem um momento. Agora eu estou aqui em cima. Não me importa se E depois eu vou você estar lá vai embaixo. embaixo. Eu Eu vou vou aproveitar. aproveitar agora. E essa natureza do ser humano egoísta é o que faz com que a gente acabe sendo incapaz de ter uma sociedade igualitária no sentido real da palavra. A gente sempre vai ter esses problemas de que quem tem mais quer sempre mais, quem tem menos vai estar sempre lutando para ter mais, e a gente vai ter uma classe de pessoas que talvez tenha nada ou quase nada para Sim. sobreviver. Isso é triste. Ah, se você tivesse um poço, o que você faria? Que tipo de personagem você seria no poço? Aquele que morre primeiro, aquele que luta pela vida até o último minuto. Eu acho que eu lutaria pela minha vida, porque eu não ia aceitar morrer daquele jeito, não. E o que você acredita que nunca teria coragem de fazer, mesmo que fosse necessário? Matar uma pessoa. Mas eu não mataria, tipo, pá, vou matar a pessoa. Não, tipo, se ela tentasse me atacar, mas mesmo eu não tendo coragem, eu iria matar essa pessoa. Assim, para se defender, Tem- talvez você o Sim. fizesse. Agora, ali no filme se retrata, não de forma direta, mas de forma indireta, a questão do canibalismo. Hum, E em alguns momentos é deixado claro que para sobreviver eles tiveram que praticar de canibalismo. canibalismo. Teve uma outra situação, uma situação real dessa vez, né? Que foi a queda do avião lá numa montanha, eu acho que do Peru, onde os sobreviventes, para sobreviver, tiveram que se alimentar dos amigos que tinham morrido. Morrido. Aham. É, vale, Não, eu não faria isso. Eu morreria de fome ali, viraria caveira, mas eu não comeria uma pessoa. é uma situação extrema, né? É difícil de se tratar. E são os assuntos que são abordados ali. Na vida real, já que o Poço tenta discutir as questões da existência de diferentes classes, como você vê os diferentes personagens ali? Pelo menos os principais. Bem, eu vejo o personagem principal é uma pessoa com muito objetivo ali de descobrir a verdade, tentar resolver, solucionar o problema pra tentar meio que descobrir o que que tá acontecendo mesmo dentro daquele poço. Já o velho, ele é tipo assim uma pessoa mais calculista, mais observadora, ele é mais, como eu posso dizer uma palavra assim, uma pessoa mais calma na dela, só que pelo fato de ele ter tentado matar o companheiro de cela, não sei se pode chamar de cela ali, foi pelo fato da fome. Mas se ele não tivesse cometido aquilo, ele ia ser um personagem muito bom, pela parte da observação. Já a mulher lá que tá trabalhando no poço, que desceu, que ficou de lá com o ator principal, ela é uma mulher também observadora. Mas ela é tipo assim, eu não vou fazer isso. E ele que faça. Na minha perspectiva, eu achei isso. Ela meio preguiçosinha. Mas aquela mulher lá, eu não sei o nome dela, daquela japonesinha lá, que parece que tem um filho ou uma filha lá no poço. Eu acho que ela, assim, ela é como se fosse uma mãe coruja e lutasse, porque eu tava percebendo que ela lutava com os parceiros de cela pra tentar arranjar comida pra criança e pra ela mesma. Então ela, tipo, pensou, eu não tô nem aí se é homem, se é criança, eu quero cuidar do meu filho e da minha filha. Salvar a vida, entendeu? Entendi. Alguma coisa no filme que você não entendeu? A parte de por que eles tiveram a ideia de fazer o poço. Essa ideia eu não entendi. Verdade. Tem algumas coisas com as quais quem está nos assistindo não pode se preocupar. Por exemplo, o Poço ele é uma paródia ou uma parábola social. Então, algumas coisas são projetadas para não fazer sentido. Como é possível que uma rampa suba e desça
sem ter nenhum carro para subir e para Sim, descer, eu né? fiquei tipo, Então, essas coisas estão ali no filme para causar essa instigação, a gente ficar se perguntando, mas não tem uma explicação. A ideia do autor não foi explicar isso. A ideia do autor foi focar nessas discussões sociais que tem ali. Não dá para negar que a gente tem um problema social nas mãos com relação ao mundo, né? A gente tem um problema social que é pessoas que estão na miséria. sim, Por outro lado, nós temos pessoas que estão ou estiveram em situações muito graves, mas mesmo assim elas mantiveram e mantêm a questão da relação delas com aquilo que é certo, aquilo que é justo. Porque tem pessoas que são muito pobres, mas apesar da sua muita pobreza, ainda assim se mantêm longe da questão da criminalidade, longe da questão do roubo. Hoje de manhã a gente estava conversando de novo ali na sala dos professores e o professor disse o seguinte, eu estava indo jogar um lixo ali de casa esses dias e quando eu abri a porta do cesto de lixo, que é aquele cesto grande da prefeitura, né? Tinha alguém lá dentro catando lixo para comer. Aí eu acabei ficando constrangido, fui jogar em outro lugar, no outro cesto do lado. Aí o outro professor disse, tem Quari não se justifica tanto isso, porque se a pessoa tiver coragem para trabalhar, ela, sei lá, pega uma canoa, vai pescar, ou vai fazer alguma coisa. sim. O que tu acha disso? Realmente, se a pessoa tiver vontade de trabalhar, ela consegue? Ou tem alguma condição que realmente, na tua opinião, não, a pessoa está presa nessa condição social e ela não consegue sair de jeito nenhum? Bem, dependendo, tem opções de ela conseguir vencer essa fase que ela tá passando. Por exemplo, tem muitas pessoas aí que não tem uma escola, que fizeram até o 8º ano, que são sucedidas na vida. Eu acho que tem um pouquinho de culpa do governo. Um pouquinho, não tanto. Eu acho que eu colocaria esse pouquinho, mais um pouquinho. Porque... mas, enfim, é, isso dá pano para manga para uma outra discussão em um outro momento. Sim, Mas, retornando ao nosso filme em si, já nos encaminhando aqui para o fechamento, é, existe um objetivo geral para quem está nos assistindo ali dentro do poço. O autor deixou claro um objetivo geral para a construção do filme. E a resposta para essa pergunta, qual é o objetivo geral, é uma aplicação de um teste social com aquelas pessoas que se voluntariaram para estar ali, que seria observar se há a possibilidade de surgir solidariedade dentro daquele poço de forma espontânea. Inclusive isso, Glenda, é uma discussão de alguns dois personagens em determinada cena, né? Que a mulher discute com o homem que tem que haver a possibilidade de surgir solidariedade espontânea, ou seja, que sozinhos eles entendam que os de cima precisam pensar nos de baixo, porque um dia eles podem estar lá embaixo. sim, Essa é a ideia dela. sim. Na prática, deu certo. Não tanto, porque na parte da ilusão que o pessoal sofreu tanto dos níveis baixos para quando eles vão para os primeiros níveis, os maiores níveis, eles vão, tipo, esquecer, tipo, depois eu não tô nem aí, Ninguém não. vai pensar em É, mim ninguém vai também. pensar. Exato. E eu vejo impactante isso quando finalmente o Goren, ele, cansado de ver ela insistindo, senhores, preparei duas porções, vocês comam, preparem duas porções para baixo. Ela repete isso várias vezes, Sim, vários dias todos os seguidos. dias. E aí tem um momento que ele se cansa. Qual foi a atitude dele? Ele falou, façam senão, vou defecar na comida de vocês. Vocês vão ter que comer com as minhas fezes o resto do mês todinho. E aí o pessoal meio que entendeu a partir daí. Né? E aí ele olha para ela e diz, pronto, funcionou. E aí ela olha para ele e diz, mas não era isso que eu queria que fosse Tá. voluntário. Mas a voluntariedade parece ter sido impossível ali dentro. Isso nos leva à questão de novo para o nosso mundo. Parece ser impossível que a sociedade entenda que nós precisamos pensar uns nos outros isso de forma voluntária. Sendo assim, o filme ele deixa em aberto o que vai acontecer no futuro dessa humanidade ali dentro do poço. A prova social deles de tentativa de mudança é a panacota.
aquele docezinho, que eles têm a brilhante ideia de defender ela e chegar até o final e fazer essa panacota subir. O filme revelou se ela chegou ou não. Agora eu quero uma pergunta para fazer a tua aprovação. Você conseguiu identificar qual é a cena que identifica se a panacota chegou ou não lá em cima? Bem, eu não observei tanto assim. Eu literalmente não entendi a parte do se ela chegou lá ou não. Na verdade, eu vou dizer agora, tem uma cena antes de tudo isso, que é a cena dos caras lá de cima que preparam a comida, eles estão preparando a Sim, sim. comida. E aí alguém pega a panacota na mão, tira um cabelo que está na panacota E, e e- briga e- e briga com a pessoa porque supostamente deixou aquela cena, a gente só consegue entender ela no final do filme, porque é o seguinte, a panacota chega lá em cima. Só que ela chega com esse cabelo. E a mensagem era, olha, a comida chegou até o final. E por isso a gente está sendo solidário e a Panacota subiu. Era essa a intenção deles. Só que na mente de quem ficou lá em cima, qual foi a mensagem que chegou? Olha, ninguém quis comer essa panacota tão satisfeitos, então. não por causa do cabelo. Vocês deixaram cair o cabelo aqui, por isso ninguém quis comer. Então a mensagem acabou não chegando, né? O autor acaba dizendo o seguinte: olha, por mais que eles tiveram uma boa ideia, a mensagem que eles queriam passar acabou chegando errado, o pessoal entendeu errado, acabou não adiantando. E termina aí. E fica um mistério no ar: a menina era real ou a menina era fantasia? Isso também o filme não revela. Eu também não. Eu assisti vários comentários de vários comentários diferentes, todos eles ficam na dúvida se não dá para entender se a menina é real ou não. Na verdade, eu acho que tem algumas teorias que possam provar que ela é real, porque na parte daquele homem negro lá que acredita em Jesus, não sei o nome dele, que ele viu também a menina debaixo da cama. Falou: olha, uma criança aqui no poço, não podia entrar menores de 16 anos. Mas existem alguns elementos ali que não casam muito bem, né? A menina estava super limpa, a menina estava bem alimentada, ela estava Sim. no final do poço, no último do último, né? Então, algumas situações assim. E é isso, pessoal. Chegamos no final. Não sei se vocês assistiram o poço todo, mas se não assistiram, eu não recomendo para quem tem sensibilidade. E aí eu olho para Glenda e digo, Glenda, quais as tuas considerações finais, tuas palavras de despedida para o nosso público? Bem, gente, esse foi o nosso podcast, o seu 4. Espero que tenham gostado. E se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, algumas suposições de filmes que queiram que a gente queira comentar, coloquem nos comentários que a gente está trabalhando aí. E é isso, obrigada, gente. Ok. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por nos assistir. Esse é o nosso primeiro podcast. O segundo, eu já vou dar spoiler dele, que a gente decidiu fazer na sequência, já que acabou de ser lançado o Poço 2. Então, na sequência, o próximo podcast que vai ao ar exatamente o comentário sobre o Poço 2. E já digo de passagem que ele vai trazer alguns elementos a mais sobre a discussão de hoje, porque ele revela algumas coisas que o filme de hoje não revelou. Então, aguardo vocês no próximo podcast. E peço que você deixe aí nos comentários de onde você está nos assistindo, o que você achou, assistiu esse filme, quais são os comentários que você tem para fazer sobre ele. E o Céu 4 fica por aqui. Até a próxima.